Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre algumas opções para você aprender inglês aqui em Orlando. Vem comigo que esse é o Passagem para 4. Pessoal, depois de quase 8 meses morando aqui em Orlando e fazendo algumas tentativas de aprendizado de inglês em algumas escolas e algumas outras opções, eu aprendi um pouquinho a respeito desse processo todo e eu queria compartilhar isso com vocês. Espero que esse conteúdo te ajude a esclarecer algumas dúvidas, principalmente para a pessoa que está vindo acompanhar o visto principal, que muitas vezes precisa fortalecer seu inglês ou realmente não conhece nada da língua e quer aprender, né? Ver nessa alternativa de estar morando em outro país uma boa opção para aprender uma outra língua. Eu vou contar um pouco das alternativas que você pode encontrar para fortalecer o seu inglês ou aprender a língua aqui. Então vem comigo. Pessoal, vou falar algumas das opções que você pode ter para aprender o inglês quando você chegar aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Você tem algumas alternativas que você pode levar em consideração e eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de cada uma delas, tá? Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhuma. A primeira delas que você pode utilizar são as próprias escolas de inglês. A segunda são as escolas públicas do condado onde você está morando. A terceira é uma opção que as escolas públicas onde o seu filho estuda podem disponibilizar alguns cursos de inglês, então essa pode ser uma boa opção para você. Você tem uma outra opção que é uma plataforma online que eu vou comentar um pouquinho para vocês que pode ser bem interessante também. Uma outra alternativa são as igrejas. Mais uma opção são os professores particulares e, obviamente, você tem os apps e também o próprio YouTube ou algumas outras plataformas online para você aprender inglês. Então vamos falar sobre cada uma delas? Bom, pessoal, a primeira delas são as escolas de inglês. Aqui em Orlando e região você vai encontrar diversas opções de escolas de inglês, as mais variadas possíveis. Você precisa analisar qual é a escola que vai te apresentar a melhor metodologia. E para isso eu acho que vale sim você fazer uma visita na escola, você conversar com a administração, você pedir para ir numa sala, de repente você até falar com o professor, olhar o material didático é muito importante, porque às vezes você pode entrar numa furada. Os contratos aqui eles são bem complexos, então na hora em que você for assinar um contrato com uma escola de inglês, as letrinhas pequenas vão aparecer lá no contrato e você tem que estar muito atento, porque a maioria das escolas pede para que você faça a rescisão do contrato 30 dias de antecedência de comunicação. Então você precisa avisar a escola com 30 dias de antecedência que você não quer continuar mais. E muitas vezes você acaba tendo um custo aí além daquilo que você estava prevendo por causa dessa questão do prazo. Quanto custa mais ou menos para você ter à disposição uma escola de inglês? Pode contabilizar facilmente uns $400, na faixa de uns $400 para você ter aula de segunda a quinta-feira, no período das 9 da manhã, mais ou menos até o meio-dia. Isso pode ser um pouquinho mais elevado se a tua carga horária te exigir, em função do teu visto, uma jornada maior. No meu caso, como é o J, eu não tenho essa obrigatoriedade da jornada. Mas, por exemplo, pessoas que vêm com visto F precisam ter uma carga horária maior para conseguir se manter com esse tipo de visto. Então, geralmente as aulas começam às 9 da manhã e vão até a 1h30 da tarde. De segunda a quinta-feira. Como funciona o processo de matrícula na escola de inglês? Você precisa fazer um teste de nivelamento. Isso vai depender muito das características de cada uma das escolas. Na maioria dos casos, você precisa fazer uma entrevista com o professor e ele vai falar para você qual o nível que você caiu, né? Qual o nível que você está do seu inglês. E ali você vai ter as informações a respeito dos dias da semana, quais os horários disponíveis, quais os valores, custo do material didático. Algumas escolas de inglês aqui cobram um valor para você ter acesso, por exemplo, ao material físico. Então você paga por cada um dos livros. Isso geralmente gira em torno de $50 a $100 cada livro por nível. Então cada nível é um livro.
Então você faz a continha aí para ver mais ou menos quanto vai dar. Geralmente existem 4 níveis e depois desses 4 níveis você pode ter algumas opções de cursos complementares de inglês. Por exemplo, um inglês mais voltado para a área administrativa, industrial e também um inglês preparatório para a prova do TOEFL, caso você opte em fazer a avaliação pelo TOEFL. Algumas escolas também disponibilizam o material online. Você optou em não ter o material físico. Então você paga um valor X para você ter acesso ao material online por um determinado período. Geralmente é o período do curso, até o fechamento do curso e por mais alguns meses. 1 ano e meio ou 2 anos de acesso à plataforma que você pode continuar utilizando caso você opte em encerrar o contrato com a escola. Mas, pessoal, isso depende muito de cada uma das escolas, tá bom? Então é importante você verificar e conferir com a escola que você escolheu como funcionam todos esses detalhes. Os custos geralmente para as escolas de inglês são da aplicação, que é a matrícula, isso pode girar de 50 a 100 dólares, o custo do material que você vai ter e o custo das mensalidades. Então, isso depende muito de escola para escola, mas como eu comentei aqui anteriormente, o custo da mensalidade em torno de uns 400 dólares, o custo da matrícula de 50 a 100 e o material você tem a alternativa de ter o material físico, que vai custar ali mais ou menos uns de 50 a 100 dólares cada um dos livros, ou por exemplo, você ter acesso ao material online que você paga, sei lá, 100 a 150 dólares para você ter acesso ao material por 1 ano ou 2 anos de curso. Uma outra boa opção que você pode encontrar é que muitas vezes o condado da cidade onde você vai morar acaba disponibilizando cursos de inglês com um valor bem acessível, às vezes você não paga nada pelo curso. É importante você descobrir qual é o condado onde você vai morar, acessar o site do condado e investigar algumas opções. Vou falar para vocês um pouquinho sobre como foi a minha experiência aqui no condado de Orange County. Na verdade, aqui existe uma escola técnica, que é o Orange County Technical School, onde você pode fazer não só cursos de idiomas, como cursos profissionalizantes. Então, pode ser uma boa alternativa. O que você precisa fazer? Você precisa fazer uma aplicação online. Então, você vai entrar no site do condado, vai verificar se existe o curso disponível, qual que é o período, como que funciona, todos os detalhes. Você faz uma aplicação online num formulário, que é disponibilizado no próprio portal, e você recebe um e-mail de contato para você fazer o agendamento da sua prova, para você fazer o teste de nivelamento. Esse teste de nivelamento que eu fiz aqui é nada mais, nada menos que um teste num computador, numa central de computadores. Você chega lá com o horário reservado e você vai levar mais ou menos umas 2 horas a 2 horas e meia para fazer um teste online. É um teste de interpretação de textos, onde você vai marcar no computador as alternativas, né, corretas para aquelas perguntas, e também você vai ter algumas outras perguntas de assuntos mais técnicos, assuntos mais voltados para as questões legais. É justamente para você ter uma noção de nivelamento. Aqui em Orange County, eu não precisei fazer entrevista com ninguém. Eu fiz única e exclusivamente no portal, no computador, para ver em qual nível eu fiquei. E eu acabei ficando no último nível, né, que era o nível 4, onde eu teria apenas alguns meses para fazer o curso e encerrar o meu processo de aprendizagem básica do inglês. Eu recebi informações lá na própria secretaria da escola que você pode dar continuidade no seu aprendizado, mas aí você precisa ir para outro campus, que para mim ficaria inviável. Então eu optei em não fazer nessa escola. Pessoal, uma outra opção que surgiu recentemente, e eu estou testando ainda, na verdade eu comecei a testar ontem, a escola onde as meninas estudam mandou um e-mail para os pais perguntando se algum pai tinha interesse em fortalecer ou aprender uma outra língua, e eles disponibilizaram um código de acesso ao portal Rosetta Stone, onde você pode colocar seu login e senha e você pode fazer um curso online. Eu ainda estou testando essa opção, mas eu acho que assim é uma opção gratuita, não tem custo nenhum e pode ser bem interessante. Conforme eu for aprendendo e descobrindo um pouco mais a respeito dessa ferramenta, a gente vai
divulgando isso para vocês aqui ou no YouTube ou no Instagram, enfim, a gente vai colocando mais detalhes. Mas isso foi um negócio bem legal porque a Luísa chegou um dia da escola e falou assim: pai, eu coloquei seu nome lá na lista que a professora perguntou se alguém queria aprender inglês gratuitamente, que aqui na escola eles vão disponibilizar um acesso a um site. E aí eu coloquei seu nome. Falei, beleza, filha, é isso aí mesmo. Alguns dias depois eu recebi esse e-mail da escola perguntando se realmente eu tinha interesse. Eu fiz o preenchimento de um único e-mail que eu mandei, um e-mail muito simples. Eles me devolveram com uma senha, um código de acesso ao portal. Eu comecei a testar, mas ainda não tenho muitos detalhes aqui para trazer para vocês. Mas a princípio eu estou gostando, porque eu acho que assim, começou bem basiquinho e já chegou rapidamente num nível um pouco mais avançado. Então achei isso legal. Mas eu dou mais detalhes mais para frente para vocês. Ah, eu tinha esquecido, voltei aqui para gravar mais uma informação. Se você for driver e chegar num status bem legal ali do Uber, o Uber disponibiliza para você, em parceria com Rosetta Stone, a alternativa para você fazer o curso de inglês online também. Então essa pode ser uma boa opção para você. Pessoal, uma outra opção que você pode ter para aprender é um portal aqui que a gente descobriu através de alguns conhecidos, né? A gente vai trocando figurinhas aqui com os brasileiros e com as pessoas que a gente tem proximidade, que é o Confident and Connection English Platform. O portal deles eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim como eu vou deixar alguns outros links e algumas outras informações na descrição do vídeo. Então, se você tiver interesse, corre lá para pegar essas informações. Esse é um portal que você faz um teste de nivelamento para descobrir qual que é o seu nível de inglês. E você paga $50 por mês para você ter acesso a pessoas que são voluntárias no aprendizado do inglês. Você pode ter aulas online 2 vezes por semana, de 1h30 cada uma das aulas, e você também recebe na sua casa ou no seu endereço um livro para realizar as atividades. Eu ainda não fiz, eu estou comentando baseado em informações que a gente recebeu de uma outra pessoa que está fazendo e está gostando muito do curso, está falando que está aprendendo bastante, já consegue se comunicar, chegou com pouco inglês, mas já conseguiu evoluir rapidamente. Então pode ser uma alternativa barata, $50. Aqui você não vai achar nenhum outro curso de inglês aqui presencial ou online que você vai pagar esse valor e pode ser uma boa alternativa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Uma outra opção que você pode ter para aprender inglês, que eu não cheguei a entrar mais a fundo, então o que eu vou comentar aqui com vocês é baseado em informações que a gente recebeu de outras pessoas ou pessoas que fizeram, são algumas igrejas. Algumas igrejas disponibilizam o estudo do inglês, né, mais num nível de conversação, mas tem um teor mais voltado para a questão religiosa. Então, assim, você vai aprender religião e também vai aprender o inglês. São as duas coisas juntas. Para quem tiver interesse nesse tipo de coisa, geralmente não tem custo, são trabalhos voluntários feitos pelas pessoas que acessam a igreja ou que trabalham na igreja ou que fazem alguma atividade junto à igreja, que pode ser sim uma boa alternativa para você. Se esse perfil se você se identificar com esse perfil, de repente pode ser uma alternativa legal para ti. Uma outra opção que existe aqui também, pessoal, são os professores particulares. Tem vários professores particulares que você pode acessar para ter aulas online, para ter aulas presenciais, que fica ao seu critério, o que for melhor para você. Mas gira em torno de $45 a $60 a hora do professor. Então, no momento que você for contabilizar isso, eu acho que fica um pouco pesado. Se de repente você encontrar um professor onde você consiga fechar um pacote com ele, de olha, eu quero ter aula 2 vezes na semana, 1 hora de aula aí cada uma delas, você consegue fechar um pacote melhor para mim? Então isso você consegue negociar com o professor, ou às vezes tendo a aula online pode ser um pouco mais em conta, então fica ao seu critério. E pessoal, obviamente existem milhões de outros aplicativos que vocês podem acessar para aprender inglês, Duolingo, Rosetta, alguns não têm custo, YouTube, tem muitas opções muito boas de aprendizado de inglês no YouTube. Eu vou deixar aqui algumas opções que eu particularmente gosto bastante, que estão salvos lá na minha biblioteca do YouTube, que eu acho que podem ajudar
podem fortalecer o seu inglês, pode ser uma boa alternativa para você. Então, caso você goste de aprender sozinho, que é uma das opções, né? A gente sempre fala aqui entre nós da comunidade brasileira que o importante é assim, você se jogar, você aprender realmente a língua no dia a dia, indo no mercado, tendo que resolver um problema num banco, você tendo que ir lá na escola para falar a respeito da performance do seu filho ou alguma coisa do gênero, é você começar a trabalhar para daí sim você sentir o que funciona melhor para você ou não. A base do inglês de aprendizado, da gramática, de outras coisas é importante sim você ter, né? Até mesmo para você poder redigir um e-mail, você poder escrever de uma forma mais formal, mas o aprendizado mesmo é no dia a dia. Outras alternativas que podem te ajudar, que todo mundo fala por aí, é assistir séries, é colocar o áudio em inglês e também a legenda em inglês para você ir fortalecendo as duas coisas. Não tenho muita noção de como funciona, então coloca o áudio em inglês e a legenda em português, pode ser uma alternativa. Tem um site na internet, aplicativo que é o Lyrics, que você pode aprender por meio de canções, cantando canções, que é uma boa opção, porque assim, a linguagem usual aqui do americano é a linguagem que você escuta nas músicas, né? Muito diferente do How are you, que a gente aprende lá na escola de inglês. Aqui você não vai usar, quase nunca você vai usar o How are you, né? Você vai usar outras opções para se parecer mais com uma pessoa local. Pessoal, essas foram algumas das opções que eu quis trazer aqui para vocês, que podem ser interessantes aí no aprendizado do inglês morando aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando ou em qualquer outra região dos Estados Unidos. Se você conhece alguma outra opção que pode ser legal, que dá para a gente compartilhar, que a gente pode divulgar também para outras pessoas, escreve aqui embaixo nos comentários desse vídeo, que a gente complementa com outro vídeo, com uma outra informação lá no Instagram, para levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreva no nosso canal. A gente traz várias dicas aqui de coisas que a gente está passando no dia a dia. Por exemplo, essa situação do inglês é uma delas, de que a gente vê aqui rolando, o que está acontecendo. A gente traz para vocês com bastante propriedade para falar de alguns assuntos que nós estamos experimentando, que nós estamos vivenciando por aqui. Então, fica com a gente. Vou deixar algumas opções de vídeos que podem ser interessantes para você aqui nos cardzinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!